Eu queria, antes de mais nada, dizer a todos os amigos do Acre que hoje sigo para Rio Branco e, a convite da OAB e também por uma ação do meu mandato, nós vamos fazer um debate amanhã na sede da OAB Acre sobre a reforma política e a judicialização da política. O deputado Adir, ex-presidente da OAB Rio de Janeiro, vai estar junto comigo, alguns parlamentares, e vamos conversar com estudantes de direito, juristas, juízes, promotores, enfim, é um evento onde vamos debater as propostas visando uma reforma no aparato jurídico que rege as eleições no Brasil. E o evento será amanhã, na sede da OAB, às 19 horas, em Rio Branco. Queria também, senhor presidente e todos que me acompanham, através da TV Senado, da Rádio Senado, dizer que daqui da tribuna do Senado, como já fiz por requerimento, como já fiz participando de audiências, como já fiz numa interlocução com o governador Tião Viana, e sei que o governador ontem esteve com a direção do DENIT, com o Ministério do Transporte, me somar nesse esforço de todos do Acre que alertam, solicitam e cobram do governo federal, do Ministério do Transporte, do DENIT, uma intensificação do trabalho de recuperação da BR-364, especialmente no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. E dentro desse trecho, um cuidado maior ainda, porque é o lugar onde estamos tendo mais chuvas, o desgaste da estrada é mais intenso entre Tarauacá e o município, e o Rio Liberdade, já em Cruzeiro do Sul. Recentemente, fiz uma viagem de carro ida e volta de Rio Branco até Feijó, Tarauacá, e elogiei aqui da tribuna que um trabalho de recuperação, de tapa-buraco, já está em andamento, fruto do trabalho do governo do Estado e também da nossa bancada federal, onde me incluo. Porque tive 2 audiências com o ministro do Transporte e com a direção do DENIT. Mas vi que o trabalho precisa ser intensificado. Temos 3 empresas trabalhando, mas nós precisamos intensificar o trabalho e iniciar um trabalho mais forte ainda, que não significa apenas um tapa-buraco, mas a reconstrução de trechos que foram muito danificados por esse período excessivamente chuvoso que o Acre enfrentou. Tivemos as maiores cheias. Nunca choveu tanto na região de Tarauacá como agora, e segue chovendo, em pleno período de estiagem. Período que nós chamamos de seca, período que nós chamamos de verão. E dentro desse propósito, eu queria aqui, da tribuna do Senado, nessa quinta-feira, pedir ao Ministério dos Transportes que intensifique, que dê ordem, que cobre das empresas uma maior presença de equipamentos, de pessoal, como fez o governador Tião Viana, visando a manutenção da BR-364, a recuperação de trechos que foram danificados por conta do inverno, que nós chamamos, que é o período de chuva rigoroso que nós tivemos no Acre. O mesmo precisa ser feito também na BR-317, o trecho de Chapuri, Brasileia e Assis Brasil. Esse é um dos papéis, é uma das missões, é uma das tarefas que nós temos como parlamentares do Acre, fiscalizar, cobrar e apontar o melhor caminho para as autoridades federais. As 2 BRs precisam de um cuidado agora, senhor ministro Antônio Carlos Rodrigues, senhores diretores do DENIT.
No Acre, nós só temos essa janela, esse período, até outubro, onde nós temos uma condição de trabalhar, já que no nosso estado nós não temos pedra. O solo é um solo que tem uma fragilidade muito grande para obras de infraestrutura rodoviária. Daí a importância do trabalho ser feito agora, aproveitando o mês de julho, agosto, setembro, porque em meados de setembro, outubro, já começa um período de chuva que nós não podemos estabelecer se vai ser mais ou menos intenso. O momento de trabalho é agora, o governo do estado tem cobrado, eu estou me associando junto com outros colegas, cobrando a intensificação do trabalho de recuperação, reconstrução de alguns trechos da BR-364 e BR-317 no estado do Acre. Mas, senhor presidente, eu queria também, por fim, dizer que fiquei muito feliz de ver a iniciativa do governo brasileiro, da presidenta Dilma, negociando um acordo internacional com o Peru, negociando um acordo internacional ampliado envolvendo a China, com grandes investimentos, com grandes perspectivas de investimentos, de cooperação econômica, e dentro desse programa a proposta definida como prioritária pelo governo chinês, pelo governo peruano e aceita como prioridade pelo governo da presidenta Dilma, da construção da ferrovia bioceânica, como fica conhecida. Tive contato com o ministro Nelson Barbosa, falei com a presidenta Dilma sobre o assunto, ela me apresentou o primeiro-ministro chinês e falava para ele da importância dessa ferrovia, especialmente para o Mato Grosso, para Rondônia, para o Acre e para essa nova geografia econômica que pode surgir com a construção dessa ferrovia. Não fiquei surpreso, não estranhei a imediata reação de setores da imprensa e alguns setores que se dizem representantes da atividade industrial e empresarial brasileira. Já conhecia um trabalho contratado de carta marcada feito pela CNI, que, para atender interesses particulares de grupos econômicos, dizia que era inviável se construir uma rodovia com uma saída para uma parte da atividade produtiva brasileira, na parte ocidental da Amazônia, para os portos do Pacífico. O argumento usado nesses estudos encomendados não se sustenta, porque nós estamos falando de geografia, de quilômetros, de logística, e é muito fácil você tratar de temas que podem se expressar em números. Agora, setores da grande imprensa nacional, e principalmente alguns que se arvoram a analista nesse país, começaram a pôr defeito. Primeiro, de não acreditar nessa possibilidade. Nisso, não posso tirar a razão de ninguém. Não temos como garantir, é apenas uma intenção a construção da ferrovia bioceânica. Mas aí vieram com os argumentos absolutamente vinculados a um interesse econômico. Por que alguns trabalham contra a ideia da ferrovia? Não é porque ela é uma possibilidade. Nisso estou de acordo. Se não tiver um envolvimento direto de empresas, do capital chinês, que é quem está interessado em construir um caminho, uma saída para a produção agropecuária brasileira até a costa do Pacífico e de lá para a Ásia, quem está interessado é a China. Quem está interessado é o governo do Peru. O Brasil se beneficiará com isso. Mas, óbvio, nós estamos numa fase, inclusive, de estudos do traçado. Existe parte da ferrovia, ela tem sido trabalhada lentamente
no Brasil e acredito que ela só acontecerá se tiver um aporte econômico, de financiamento do governo chinês. Mas daí a começarem a dizer que ela não tem viabilidade econômica, aí é um absurdo. Aí tem uma ação disfarçada. O que se tem aí, presidente Paim, é que os grupos econômicos que funcionam em volta do Porto de Paranaguá, no Paraná, do Porto de Santos, em São Paulo, do Porto em Belém, eles, óbvio, não só são contra a ferrovia, como trabalham para sabotá-la. Por quê? Porque eles querem que toda a produção agropecuária do Centro-Oeste, todo esse potencial que nós temos de produção agropecuária, saia para os seus portos. Nesse aspecto, eu acho que eles estão certos. Estão lutando pelo que é melhor, para dar maior movimento de carga, para dar maior geração de receita. Só que deveriam assumir que o desejo deles de que a ferrovia não aconteça é por interesse econômico, puro e simples. Ficaria um debate honesto, sincero e que o Brasil tem que fazer. Então, senhor presidente, eu quero já ir concluindo, dizer primeiro que temos que separar bem as coisas. Quando se vê alguns analistas se arvorando a dar diagnóstico, quase como futuristas, falseados, dizendo isso ou aquilo da ferrovia bioceânica, por trás, ou estão cumprindo contratos, foram pagos para falar, ou estão escamoteando a verdade, seus verdadeiros interesses. Quando se quer combater a possibilidade da ferrovia, é por interesse econômico, puro e simples. E ele vem de maneira falseada. Eu hoje conversei com o embaixador do Brasil no Peru. Eu hoje conversei pela manhã, como membro da Comissão de Relações Exteriores, com o futuro embaixador do Brasil, que está no México, Raposo, que agora vai ser embaixador do Brasil no Peru, já agora em agosto e setembro. O embaixador Lazari está saindo, vai para o Equador. Aprovamos esses 2 nomes aqui no plenário. Todos eles, funcionários de carreira, respeitados dentro do Itamaraty, eles sabem do quanto que é importante essa ferrovia bioceânica. Vou estar em Lima, antes agora, nos primeiros dias de agosto, conversando com as autoridades sobre essa ferrovia. E hoje vim à tribuna, senhor presidente, para apresentar um requerimento ao ministro do Planejamento, e vou encerrar minha fala com esse requerimento, pedindo informações, porque, como senador do Acre, senador da Amazônia, eu me sinto no dever, na obrigação de manter a população do meu estado informada, de manter a população dessa região da Amazônia informada sobre todos os passos que estão ou não sendo dados relativos a essa ferrovia. É uma luta que não adianta alguns quererem disfarçar que tem dono ou não tem dono. Já teve todo tipo de gente falando de ferrovia. Oportunista, gente malandra, gente que não tem nenhuma credibilidade, mas teve também Euclides da Cunha, há 100 anos atrás, mais de 100 anos. Tivemos, no próprio Tratado de Petrópolis, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Então, tem todo o sentido. Quem tem conhecimento, quem tem preocupação com a causa ambiental, sabe que ferrovia é algo, do ponto de vista da infraestrutura, mais adequado para a região. E eu, que tive o privilégio de ter sido governador por 8 anos do Acre, prefeito por 4 anos, estou, inclusive, junto à Cooperação Andina de Fomento, vou conversar com o governador Tião Viana, propondo que se faça um estudo para que também alguns desinformados parem de seguir desinformados e desinformando os outros que escrevem bobagem sobre a rodovia bioceânica que nós fizemos. Ela está se viabilizando pelo trânsito de pessoas, pela passagem de veículos, pela passagem de carga. Apesar das barreiras, porque o Brasil, o Peru, não fizeram sua parte de melhorar o serviço alfandegário na fronteira. E eu estou solicitando da Cooperação Andina de Fomento, que é um banco importante, tão grande quanto o BID, tão grande quanto o Banco Mundial, que ele possa financiar
um estudo feito rápido, em 2, 3 meses, um estudo de avaliação de a quantas anda o uso dessa infraestrutura implantada, que é a Estrada do Pacífico. Estou propondo isso porque quero que se dê satisfação à sociedade e sobre o requerimento que apresento, senhor presidente. Requeiro seja solicitado ao senhor ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, com fundamento no artigo 216, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o disposto no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, informações sobre o andamento do projeto de construção, de planejamento da ferrovia bioceânica Brasil-Peru. Estou pedindo isso, senador, para buscarmos acompanhar, fiscalizar, que é nossa atribuição, é nossa prerrogativa. Um acordo trilateral celebrado Brasil, China e Peru recentemente, uma das mais importantes agendas do nosso governo nos últimos anos, a agenda a China, vem com o presidente Obama e hoje participa na Rússia do encontro dos BRICS. A presidenta Dilma, apesar de alguns da oposição não reconhecerem, e não vão reconhecer nunca, porque não se conformam com o resultado das eleições, tem trabalhado uma agenda internacional elogiável. E também uma agenda interna. Acabei de ler, senador Paim, conversava com Vossa Excelência, uma medida visando garantir o emprego. O presidente, uma medida provisória apresentando uma medida provisória que vai estimular que as indústrias mantenham os empregos em vez da demissão. E eu queria, então, cumprimentando a presidenta Dilma, após a visita do primeiro-ministro chinês ao Brasil, a ferrovia transoceânica ingressou na agenda econômica nacional. Nesse sentido, o Senado Federal tem a atribuição de acompanhar a implementação desse acordo internacional para a realização de um dos maiores investimentos em logística no transporte brasileiro. Sobre o tema, solicita-se os seguintes esclarecimentos, e já concluo. Em que estágio está a implementação do acordo trilateral Brasil, China e Peru? Como senador, quero acompanhar, como senador do Acre, quero estar bem inteirado para prestar conta no meu estado. Como está o processo de contratação da equipe para a realização do estudo de viabilidade técnica e econômica sobre o traçado da ferrovia? Foi liberado 20 milhões de reais para estudar o traçado da ferrovia. Quero atualizar as informações para prestar conta ao público e dar transparência. Conforme divulgado pela mídia, o traçado de referência passa pelo estado do Acre. Então, tendo em vista a importância econômica da ferrovia bioceânica para o escoamento da produção nacional, especificamente da produção agropecuária brasileira e futuramente, certamente, também florestal, principalmente com o aumento do intercâmbio comercial com o mercado asiático, bem como os impactos desse empreendimento no desenvolvimento regional do Norte e Centro-Oeste, conclamo as senhoras e senhores senadores a aprovarem o presente requerimento. Esse é o requerimento que peço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que ponha em apreciação, já que é apenas a busca de informação para que essa cooperação Brasil, China, Peru possa ter sempre transparência e um acompanhamento permanente do Senado Federal. Muito obrigado. Muito bem.